esse assunto é repetido várias vezes pelo presidente da República, né? Ele repetiu publicamente que ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleição. Ele insiste no voto impresso. Engraçado que ele foi eleito por 16 anos ou mais com voto eletrônico. Ele agora quer mudar para voto impresso. Eu não sei qual o propósito, qual o objetivo. Ele agora mudou. O ministro da Defesa vai agora, no último dia 8, numa quinta-feira, o presidente da Câmara recebeu um recado através de um interlocutor do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, general. Ele pediu para comunicar quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. Onde nós estamos, pelo amor de Deus? Que é isso? É uma situação muito emblemática do que é a lógica de Bolsonaro e de seus aliados. E eu insisto, essa atitude do Braga Neto, do ministro Braga Neto, e de outros membros do governo Bolsonaro ali muito próximo deles, na minha opinião, não representa, e nós temos que deixar isso muito nítido, posição das Forças Armadas. É uma ameaça explícita de golpe, e é uma ameaça muito grave, porque as eleições têm sido realizadas no Brasil para eleger os presidentes da República, a presidenta, Senado, Câmara, Assembleia, os governadores e governadoras, com a urna eletrônica. Nós temos aí mais de 20 anos de urna eletrônica funcionando sem um caso de fraude. Além disso, o próprio presidente do TSE diz que não tem tempo suficiente para aprovar, porque tem que mudar a lei no Congresso, e aí será uma decisão parlamentar. Um ministro dizer que o Congresso é obrigado a aprovar o voto impresso, e se o Congresso não aprovar, e hoje existe uma tendência do Congresso não aprovar o voto impresso, inclusive de um número muito expressivo de parlamentares da base Bolsonaro, dizendo que reconhece que as eleições com urna eletrônica são eleições limpas, sem fraude, que Bolsonaro foi eleito com urna eletrônica. É verdade que há quem diga que houve fraude na eleição de Bolsonaro, mas quando as pessoas dizem isso, falam da Operação Tabajara lá do juiz Moro, que está desmoralizado, não faz palestra nem para acadêmicos de direito, foi expulso de um congresso pelo acometimento de inúmeros crimes para condenar o principal concorrente que tudo indicava ganharia de Bolsonaro, e depois ele vira logo ministro e usa esse ministério para galgar um posto ao Supremo, que agora o presidente Bolsonaro, como é notório, não o indicou. Mas aí é uma outra fraude, não é a fraude na urna, é uma fraude de manipulação política da opinião pública. O voto impresso é inquestionável, ele é inviável no tempo, e o voto eletrônico é inquestionável. Ele é bem sucedido no tempo, em todas as eleições não houve fraude. Então o presidente Bolsonaro sabe a calamidade que é o governo dele, percebe que é muito rápida a configuração de uma derrota eleitoral o ano que vem e cria um ambiente para fazer aquele tipo de jogo sujo que, por exemplo, para surpresa de todos nós, eu não sei vocês, mas eu me surpreendi quando eu via aquele grupo de pessoas destemperadas e um número, obviamente, insuficiente para derrotar o exército americano, tentar uma quartelada, invadir, de tomar a apuração das eleições e a liderança pública de Trump na rua. Bolsonaro parece estar esboçando alguma ação dessa natureza e encontra apoio em um ou outro general, às vezes em 2.000 militares como um todo, mas isso não são as instituições brasileiras, e ele tenta cercear a imprensa, ofendendo jornalistas. Tem jornalistas que foram ameaçadas e ele acha que com isso ele vai calar a imprensa. Ele não vai calar a imprensa
e as instituições vão funcionar. Infelizmente, como ele sempre tem feito, de forma irresponsável, ele joga o país para uma polarização desnecessária, e por isso eu considero que uma pergunta como essa é fundamental, porque nós não podemos fugir à nossa responsabilidade e temos que rechaçar declarações como essa do ministro Braga Neto e preparar institucionalmente a contenção para que não se repita no Brasil atos como aquele que vimos Trump liderar nos Estados Unidos, Eduardo.